Eu sei, depois dos 50, o corpo começa a dar sinais que antes nem passavam pela sua cabeça. A energia muda, o vigor diminui, e aquele desempenho que já foi motivo de orgulho às vezes parece precisar de um empurrãozinho, não é? Mas aqui vai a boa notícia: a natureza é uma aliada poderosa, e um dos segredos mais interessantes que descobri na minha prática como urologista é o óleo de rícino. Sim, aquele mesmo que muita gente subestima. E não estou falando de milagre ou fórmula milagrosa. Estou falando de ciência, circulação e vitalidade masculina real. O óleo de rícino pode ajudar a melhorar o fluxo sanguíneo, estimular a produção natural de testosterona e fortalecer as ereções de forma natural e segura. Então, se você é um homem maduro que quer retomar o controle da sua potência, sem depender de comprimidos e sem constrangimento, fica comigo. Vou te mostrar como um simples ritual pode transformar sua saúde íntima e devolver a confiança que você pensou ter deixado no passado. Eu sempre digo aos meus pacientes: chegar aos 50 não é o começo do fim, é o início de uma nova fase do corpo masculino. Mas é também o momento em que o corpo começa a cobrar aquilo que por muitos anos a gente deixou em segundo plano: o sono, a alimentação, o estresse, o sedentarismo. Tudo isso começa a aparecer de um jeito mais claro. Como urologista, vejo diariamente homens que me dizem: doutora, eu continuo com desejo, mas meu corpo não responde mais como antes. E eu entendo perfeitamente porque biologicamente existe uma mudança real acontecendo. A testosterona, que é o principal hormônio da vitalidade e da função sexual masculina, passa a cair gradualmente. O sangue circula com um pouco mais de dificuldade, as artérias ficam menos elásticas, e até o metabolismo desacelera. Isso não significa que o desejo some, muito pelo contrário. O que muda é a resposta física, e é aí que muitos homens começam a duvidar da própria capacidade. Só que essa dúvida é injusta, porque o corpo não está falhando, ele está apenas pedindo uma nova forma de cuidado. Eu gosto de comparar essa fase a um carro clássico. Ele continua lindo, cheio de potência, mas exige uma manutenção diferente, mais atenção, mais zelo, mais consciência. E é exatamente isso que quero mostrar aqui: como entender o seu corpo com maturidade e dar a ele o que precisa para continuar performando com vigor, saúde e prazer. Porque sim, depois dos 50 é possível ter ereções firmes, energia e confiança. Só é preciso ouvir os sinais do seu corpo e aprender a cuidar dele de forma mais inteligente e natural. Eu preciso ser sincera: o que mais atrapalha a saúde sexual masculina não é a disfunção erétil em si, é o silêncio em torno dela. É impressionante como ainda existe um peso enorme quando o assunto é desempenho. Muitos homens sentem vergonha de admitir que algo mudou, como se isso diminuísse sua masculinidade. Mas sabe o que eu vejo na prática? Justamente o contrário. O homem que tem coragem de buscar ajuda, que fala abertamente sobre o que sente, mostra força e maturidade. Quando um paciente entra no meu consultório e diz: doutora, algo não está como antes, eu sei que aquele homem já deu o passo mais importante. Ele quebrou o tabu. E é aí que a verdadeira mudança começa. A disfunção erétil não é um castigo, nem um sinal de fraqueza, é um sinal de alerta. O corpo está avisando que algo precisa de atenção: a circulação, os hormônios, o estresse, o emocional. Tudo isso se conecta. Eu costumo dizer que falar sobre isso não é uma vergonha, é uma forma de se cuidar. E quando o homem entende isso, ele se liberta. Porque o silêncio não protege, ele aprisiona. E o mais bonito é ver a transformação. Aquele olhar que chega desconfiado, muitas vezes frustrado, volta a brilhar quando ele percebe que pode recuperar sua potência e prazer de forma natural, segura e sem culpa. Uma ereção saudável é, antes de tudo, um evento circulatório. Parece simples, mas pouca gente fala sobre isso. Eu sempre explico aos meus pacientes: para o pênis ficar rígido, o sangue precisa fluir livremente até os corpos cavernosos e permanecer ali por tempo suficiente. Quando essa circulação está comprometida, a ereção se torna fraca, instável ou simplesmente não acontece. O que muita gente não percebe é que o mesmo processo que causa pressão alta, colesterol elevado ou varizes também pode afetar a saúde sexual. Ou seja, a disfunção erétil é muitas vezes um problema vascular disfarçado. Por isso, quando falamos de potência, não estamos falando apenas de hormônios, estamos falando de saúde arterial. Um coração saudável é o primeiro passo para uma boa ereção. E aqui entra um ponto que eu adoro discutir: o papel das substâncias naturais que estimulam o fluxo sanguíneo.
O óleo de rícino, por exemplo, tem propriedades que podem ajudar a melhorar a microcirculação e reduzir inflamações nos vasos. Ele atua como um aliado natural para manter o sangue fluindo de forma mais eficiente. E é aí que a mágica acontece. Quando o sangue circula bem, o corpo responde melhor. O homem sente mais energia, mais vitalidade e, claro, uma melhora perceptível no desempenho sexual. Em outras palavras, cuidar da sua circulação é cuidar da sua virilidade. E isso começa por dentro, com hábitos, consciência e sim, com a ajuda de alguns aliados naturais que a própria natureza nos oferece. Eu confesso, quando comecei a estudar os efeitos do óleo de rícino, jamais imaginei que ele teria tanto potencial para a saúde masculina. O óleo de rícino, também conhecido como castor oil, é usado há séculos. Nossas avós o usavam para cuidar do cabelo, da pele e até como laxante natural. Mas com o tempo, a ciência começou a olhar para ele com outros olhos, especialmente por causa de um componente poderoso chamado ácido ricinoleico. Esse ácido tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e estimulantes da circulação. E é exatamente isso que o torna tão interessante quando falamos de vitalidade sexual masculina. Veja bem, tudo que melhora a circulação e reduz inflamações no corpo também melhora a resposta erétil. Afinal, ereção é fluxo sanguíneo, é vitalidade nas artérias, é o corpo funcionando em harmonia. Eu gosto de dizer que o óleo de rícino é um daqueles presentes da natureza que estavam debaixo do nosso nariz, mas só agora estamos redescobrindo. Ele é simples, acessível e, quando usado da forma correta, pode se tornar um grande aliado do desempenho masculino, especialmente depois dos 50, quando o corpo pede mais cuidado e mais atenção com a circulação. O mais interessante é que não estamos falando de nenhum produto sintético ou invasivo. Estamos falando de um óleo natural, com base científica, e que pode ser incorporado de forma prática à rotina. E isso, para mim, é o mais poderoso. O homem se reconectar com soluções naturais, sem abrir mão da seriedade médica. Quando explico aos meus pacientes como o óleo de rícino pode ajudar na saúde íntima, muitos ficam surpresos e curiosos. Afinal, o que um simples óleo pode fazer por algo tão complexo como uma ereção? A resposta está na forma como ele age sobre a circulação e os tecidos. O uso tópico na pele por meio de massagens suaves ou compressas ajuda a estimular a microcirculação local, ou seja, melhora o fluxo de sangue naquela região. E onde há mais sangue, há mais oxigênio, mais nutrição e mais resposta. Isso é fisiologia pura, o corpo funciona melhor quando o sangue flui com liberdade. Além disso, o óleo de rícino tem uma textura espessa e quente, o que favorece a vasodilatação superficial. Quando aplicado com leve massagem, ele ajuda os vasos a relaxarem, melhora a elasticidade dos tecidos e pode até auxiliar na sensibilidade peniana. É claro, eu sempre reforço, o óleo de rícino não é um milagre. Ele é um complemento natural, uma ferramenta dentro de um conjunto maior de cuidados, alimentação equilibrada, sono, exercícios e acompanhamento médico. Mas a verdade é que quando um homem aprende a cuidar da sua saúde íntima com consciência e constância, os resultados aparecem. E o óleo de rícino, com seu poder de ativar a circulação e promover vitalidade, se torna um aliado incrível nesse processo. Porque potência não é apenas desempenho, é energia, autoestima e bem-estar. E tudo isso começa quando você decide olhar para o seu corpo com o respeito e a atenção que ele merece. Uma das coisas mais fascinantes que aprendi na medicina é que o corpo humano é um sistema totalmente interligado, nada funciona isolado. Quando comecei a observar o efeito do óleo de rícino em alguns pacientes, notei que além da melhora na circulação, havia um impacto indireto no equilíbrio hormonal e até no metabolismo. Isso acontece porque o óleo de rícino tem um efeito detox e anti-inflamatório que ajuda o corpo a funcionar de forma mais harmônica. Quando o fígado está mais limpo e o intestino funciona melhor, os hormônios, inclusive a testosterona, são metabolizados com mais eficiência. E a testosterona é o combustível da vitalidade masculina. Ela influencia diretamente o desejo, o humor, a energia e, claro, a função erétil. Por isso, quando um homem me pergunta se o óleo de rícino aumenta a testosterona, eu respondo: ele ajuda o seu corpo a trabalhar melhor para produzi-la naturalmente. Ele não substitui o hormônio, mas cria o ambiente ideal para que o organismo faça o que sabe fazer de melhor, equilibrar-se. E é isso que eu mais gosto nesse tipo de abordagem. Ela respeita o corpo. Não força, não invade. Apenas estimula o funcionamento natural.
É como afinar um instrumento, o som já está ali, só precisa ser ajustado. Então, se você sente que sua energia caiu, que o vigor não é mais o mesmo, talvez o problema não esteja apenas nos hormônios, mas na forma como o corpo está operando. E o óleo de rícino pode ser uma peça valiosa nesse reequilíbrio, ajudando o metabolismo a fluir e o corpo a recuperar seu ritmo natural. Eu sempre digo, inflamação é o inimigo silencioso da potência masculina. Com o passar dos anos, o corpo acumula pequenas inflamações, causadas por má alimentação, estresse, excesso de álcool, falta de sono e até poluição. Elas não doem, mas atrapalham tudo: a circulação, os hormônios, a energia e, inevitavelmente, a função erétil. É aí que o óleo de rícino mostra mais uma vez seu valor. Ele é naturalmente rico em compostos com ação anti-inflamatória e purificante, ajudando o corpo a eliminar toxinas e reduzir o inchaço interno que muitas vezes impede o bom funcionamento dos vasos sanguíneos. Eu costumo recomendar compressas ou massagens com óleo na região abdominal, especialmente sobre o fígado e intestinos, porque ali é onde o corpo processa e elimina boa parte das toxinas. E quando esses órgãos trabalham bem, todo o sistema circulatório e hormonal responde melhor. O resultado? Mais energia, mais disposição e uma sensação real de leveza. Muitos homens me relatam que após algumas semanas de uso, dormem melhor, acordam com mais ânimo e percebem até uma melhora no desempenho sexual. E isso não é coincidência. O corpo precisa estar limpo por dentro para funcionar plenamente. E o óleo de rícino, com seu poder anti-inflamatório e detox, ajuda exatamente nisso, a restaurar o equilíbrio, diminuir o peso das toxinas e reativar a vitalidade que, muitas vezes, estava apenas escondida atrás de maus hábitos. Porque potência não vem de fora. Ela nasce de dentro, de um corpo em harmonia. Sempre que falo sobre o uso do óleo de rícino para melhorar a circulação e o vigor masculino, faço questão de destacar: o segredo está em usar da forma certa. O óleo de rícino é extremamente concentrado e potente, e quando aplicado corretamente, pode oferecer benefícios incríveis. Mas também é preciso respeitar o corpo e entender que nem tudo que é natural é inofensivo. Eu gosto de indicar 3 formas principais de uso: tópico direto, compressa morna e massagem suave. O uso tópico direto consiste em aplicar uma pequena quantidade do óleo, puro ou levemente diluído em outro óleo vegetal, como cocô ou semente de uva, na região inferior do abdômen, virilhas ou períneo. A ideia é estimular a circulação local, e não aplicar diretamente sobre o pênis, o que muitas vezes é desnecessário e pode causar irritação se feito sem orientação. Já a compressa morna é uma das minhas preferidas. Basta um pano limpo, um pouco de óleo e uma bolsa térmica leve. A combinação do calor com o óleo potencializa o efeito vasodilatador e ajuda a relaxar os músculos pélvicos, melhorando o fluxo de sangue na região. E por fim, a massagem suave. Eu costumo orientar que o homem incorpore isso como um ritual de autocuidado, não apenas físico, mas também mental. Alguns minutos de massagem abdominal com óleo antes de dormir ajudam o corpo a se acalmar, ativam o sistema linfático e melhoram a oxigenação. O mais importante é manter a constância. O corpo responde ao que é feito com frequência e consciência, não há pressa. Então, escolha o método que mais combina com você, use de forma responsável e, com o tempo, observe como seu corpo começa a reagir. Toda vez que algo natural começa a ganhar atenção, a internet se enche de promessas milagrosas, e com o óleo de rícino não foi diferente. Eu já ouvi de tudo, que ele aumenta o tamanho do pênis, que substitui medicamentos para ereção, ou que cura a impotência em poucos dias. E é aí que eu preciso colocar os pés no chão com você. O óleo de rícino não é um milagre, e muito menos uma fórmula mágica. Ele não altera tamanho, não substitui tratamento médico e não resolve disfunção erétil severa sozinho. O que ele faz, e faz muito bem, é melhorar o ambiente interno do corpo, estimulando a circulação, reduzindo inflamações e ajudando o organismo a funcionar melhor de forma natural. É como um aliado silencioso. Ele não faz o trabalho por você, mas dá ao seu corpo as condições ideais para que o resultado aconteça. Também é importante saber que o óleo de rícino não deve ser ingerido sem orientação médica, principalmente por quem tem problemas intestinais, hipertensão ou usa medicações contínuas. O uso tópico é seguro quando feito corretamente, mas mesmo assim, deve ser feito com moderação. Eu sempre digo que o poder da natureza está justamente no equilíbrio. O óleo de rícino é um ótimo exemplo disso.
Quando usado com consciência, ele ajuda. Quando usado de forma errada, ele pode irritar, intoxicar ou até atrapalhar. Então, se você decidir incluí-lo na sua rotina, faça isso com orientação, bom senso e respeito pelo seu corpo. É assim que a natureza realmente mostra sua força, quando a gente sabe usá-la do jeito certo. Eu preciso ser muito clara sobre uma coisa: não existe potência sem saúde. O óleo de rícino é, sim, um excelente aliado, mas ele não faz milagres sozinho. Ele é parte de um conjunto. A ereção é o resultado de um corpo que está funcionando em harmonia, circulação ativa, hormônios equilibrados, mente tranquila e boa oxigenação. Sempre que atendo um paciente e percebo que ele está cansado, estressado e sedentário, eu digo: antes de qualquer tratamento, vamos cuidar da base. E essa base é simples, mas exige constância. Alimentação equilibrada, rica em gorduras boas, proteínas de qualidade e vegetais. Exercício físico regular, especialmente os aeróbicos, que melhoram a circulação e fortalecem o coração. Sono de qualidade, que regula os hormônios e ajuda o corpo a se regenerar. Eu costumo brincar que de nada adianta passar óleo de rícino se o corpo está inflamado por dentro. Ele pode até ajudar na superfície, mas o verdadeiro poder vem de dentro, do que você come, do quanto se movimenta, do quanto se permite descansar. O óleo, nesse contexto, age como um reforço natural. Ele amplifica o resultado dos bons hábitos. É como se fosse o toque final de um motor bem cuidado, aquele detalhe que faz o desempenho ser mais fluido, mais potente. E o mais interessante é ver o impacto disso na autoestima. Quando o homem começa a cuidar de si de verdade, e não só para resolver o problema, ele se redescobre. E aí o corpo responde de forma muito mais completa. Há um ponto que poucos homens percebem, e que eu, como urologista, vejo todos os dias. O cérebro é o maior órgão sexual do corpo. Muitas vezes, o problema não está apenas na circulação ou nos hormônios. Está na mente, na autoconfiança, na forma como o homem se enxerga. Depois dos 50, é comum que muitos comecem a se sentir menos viris por causa das mudanças físicas. Um pouco de barriga, menos disposição, ereções menos firmes, tudo isso mexe com a autoestima. E quando a cabeça começa a duvidar, o corpo acompanha. Eu sempre digo: o homem que acredita em si mesmo tem mais ereções do que imagina. E não é uma frase de efeito, é fisiologia pura. A confiança ativa neurotransmissores, reduz o estresse, melhora a circulação e, com isso, o desempenho. O que eu mais gosto de ver é a transformação quando o homem volta a se reconectar com o próprio corpo. Quando ele percebe que não precisa ser o mesmo de 30 anos atrás, mas pode ser um homem de 50 ou 60 com presença, energia e autodomínio. E o óleo de rícino, por incrível que pareça, também entra nesse aspecto. Porque quando o homem cria um ritual de autocuidado, mesmo que simples como uma massagem ou compressa, ele começa a olhar para si com mais carinho. Ele sai do modo automático e se reconecta com o próprio corpo. E é nessa conexão que tudo começa a mudar. Porque potência não é apenas ereção, é presença, confiança e vitalidade. E isso nasce quando o homem se permite cuidar de si, sem vergonha e sem pressa. Eu sempre incentivo o cuidado natural, mas também gosto de lembrar que existem limites que só a avaliação médica pode definir. Muitos homens chegam até mim depois de meses, às vezes anos, tentando resolver tudo sozinhos. E sabe o que eu escuto com frequência? Doutora, eu achei que fosse só cansaço, ou pensei que era psicológico. O que eu sempre digo é: se você percebe que a qualidade das suas ereções mudou de forma constante, e não apenas em momentos de estresse ou cansaço, é hora de investigar. A disfunção erétil não é uma doença isolada, mas sim um sintoma. E muitas vezes é o primeiro sinal de problemas circulatórios, hormonais ou metabólicos mais sérios, como diabetes, hipertensão e até doenças cardíacas. Por isso, não encare a dificuldade de ereção como um constrangimento, mas como uma mensagem do corpo pedindo atenção. No consultório, eu sempre busco olhar o homem como um todo, avaliar o sangue, os hormônios, o estilo de vida, o emocional. Cada detalhe importa. E quando unimos a medicina tradicional a terapias naturais e hábitos saudáveis, os resultados são surpreendentes. A boa notícia é que quase sempre há solução. Com o tratamento certo, orientação adequada e ajustes de rotina, o corpo volta a responder. E não existe sensação mais recompensadora do que ver aquele brilho de volta nos olhos de um homem que recuperou sua confiança e sua potência. Então, se algo não está como antes, não espere. Buscar ajuda é um gesto de coragem, não de fraqueza.
Eu acredito profundamente que a medicina moderna e os métodos naturais não são opostos, eles se completam. Durante muitos anos, a medicina olhou para os tratamentos naturais com desconfiança. Mas, hoje, nós sabemos que é possível unir o melhor dos dois mundos, a precisão da ciência e a sabedoria da natureza. O óleo de rícino é um ótimo exemplo disso. Ele não substitui medicamentos ou terapias médicas, mas potencializa o tratamento. Enquanto cuidamos do lado hormonal, vascular e metabólico, o óleo atua como um reforço, estimulando a circulação, ajudando o corpo a se desintoxicar e melhorando o bem-estar geral. Eu gosto de trabalhar dessa forma, propondo equilíbrio. Nem só remédios, nem só receitas caseiras. Cada corpo tem sua própria história, e a melhor medicina é aquela que respeita o ritmo individual de cada paciente. O que mais me encanta é ver quando o homem entende isso, quando ele percebe que não precisa escolher entre o natural e o científico. Ele pode, e deve, usar os dois a seu favor. A verdadeira potência vem do equilíbrio, da boa alimentação, do sono reparador, da mente tranquila e sim, de pequenas práticas que fortalecem o corpo todos os dias. E é exatamente isso que eu busco como médica, devolver ao homem a sensação de controle sobre o próprio corpo, mostrando que a natureza e a ciência, quando andam juntas, são capazes de resultados extraordinários. Eu poderia te mostrar números e estudos, e eles existem, mas nada é mais poderoso do que ver a mudança acontecer diante dos meus olhos. Lembro de um paciente, o Carlos, 58 anos. Ele chegou ao consultório visivelmente frustrado. Me disse: doutora, eu não me reconheço mais. Tenho desejo, mas o corpo não acompanha. Fizemos os exames, ajustamos a alimentação, incluímos exercícios leves, como parte do tratamento. Ele começou a usar o óleo de rícino nas compressas abdominais e nas massagens noturnas. 2 semanas depois, ele voltou com um sorriso que eu não via na primeira consulta. Não sei se é coincidência, mas me sinto vivo de novo. E eu sabia, não era coincidência. Era o corpo reagindo a um conjunto de cuidados que ele nunca tinha se permitido antes. E essa história se repete com frequência. Quando o homem aprende a cuidar de si com consciência, dormindo melhor, se alimentando bem, cuidando da mente e aplicando métodos naturais com regularidade, o resultado vem. Não é sobre o óleo em si, mas sobre o ato de se cuidar. Quando o homem dedica alguns minutos por dia a si mesmo, ele se reconecta com algo muito mais profundo do que o corpo. Ele recupera o prazer de sentir-se bem, confiante e no controle. E é isso que eu mais amo ver no meu trabalho, homens que chegam desanimados e saem com brilho nos olhos, com autoestima renovada e com a sensação de que ainda há muito por viver. Porque eu sei que falar sobre desempenho, ereção e envelhecimento pode ser desconfortável, mas eu também sei o quanto esse tema define a qualidade de vida e a autoconfiança de um homem. O que quero que você entenda é que a potência não se perde com a idade, ela muda de forma. E quando você aprende a ouvir o seu corpo, a respeitar seus limites e a cuidar de si com consciência, tudo se transforma. O óleo de rícino é apenas uma das ferramentas nesse processo. Ele representa a simplicidade da natureza e o poder que existe no cuidado diário. Cuidar de si não é vaidade, é respeito. É olhar para o próprio corpo e dizer: eu ainda quero me sentir bem, quero ter prazer, quero viver com energia. E você pode. Porque o verdadeiro segredo da virilidade não está em comprimidos ou promessas instantâneas. Está em se conhecer, se cuidar e se permitir evoluir. Eu, como médica e mulher, posso afirmar: quando um homem decide cuidar de si com carinho, ele desperta algo que vai muito além do físico. Ele desperta a confiança, a vitalidade e a presença. E isso sim, é o que mantém a chama acesa em qualquer idade. A natureza te oferece o caminho. A decisão é sua.